gravando, mas. Aí. Não sei se deu certo o link, enfim. Bom, tá aparecendo para vocês ou. Aparece para vocês que eu tô gravando? Sim, aparece. Então tá bom. Então eu já tô gravando. Tá aparecendo para vocês aqui o link, a minha. Que eu tô compartilhando a tela? Também. Tá. Gente, esse aqui é para pedir encarecidamente para vocês, por favor, falarem comigo. Realmente, eu sei que em sala de aula, né, a gente pedia, pelo amor de Deus, fica quieto. Eu achei esse meme, achei engraçado, achei que representa muito bem. Então, por favor, falem comigo. Vamos lá. Vamos imaginar, vamos começar imaginando um cenário. Que você tem uma empresa gráfica. Tem uma empresa que faz impressões de livros, apostilas, cartazes, foto, qualquer coisa, sabe? Gráfica, que imprime as coisas. E ela faz a seguinte propaganda, essa seguinte frase, é o slogan da gráfica. Com certeza você terá uma boa impressão desta empresa. O que vocês entendem dessa frase, desse slogan, associado a uma gráfica, uma empresa que faz impressões de livros, apostilas, fotos, materiais, enfim? Aí eu acho que tem dois sentidos. A impressão, que significa que vai ter uma boa impressão, que as coisas que vão ser imprimidas e tal. E também vai ter uma boa aparência da gráfica. Eu acho que é uma coisa assim. Uhum. É um duplo sentido, né? É uma. A gente tem dois sentidos, então. Um sentido de que você vai ter uma boa impressão, ou seja, você vai ter um material de qualidade que foi impresso, de passar pela impressora e ser imprimido, e você vai ter uma boa impressão, que é o que você vai achar daquela gráfica. Sabe quando você fala, ai, tive uma boa impressão dessa pessoa, tenho uma boa impressão dela. Tem uma boa impressão do professor, tu tem uma boa impressão de alguma coisa, enfim, é o que você acha de alguma coisa, a primeira impressão que você teve de alguma coisa, o que você achou, suas opiniões, seu juízo de valores, enfim. Então, a palavrinha impressão é responsável por gerar esses dois sentidos, e é proposital, né? Para ser um negócio assim, divertido ali, uma campanha, um slogan meio interativo. E nesse outro aqui, ó, imagine que você está passeando na rua e de repente escuta um trecho de duas mulheres conversando. Então, sabe aquela pessoa bisbilhoteira que você tá, sabe quando você senta no ônibus e aí tem duas pessoas conversando ali na sua frente, que se não dá para você não escutar, a não ser que você seja surdo, não dá para se fazer de surdo. E aí você escuta essa seguinte conversa, esse seguinte trecho. Oi, Letícia. Oi, Joana. Acabei de ver a Maria com a sua irmã. A Maria com sua irmã. A irmã de quem? Da Letícia? Ó, vê que quem tá conversando é a Letícia e a Joana. Oi, Letícia. A Joana falou. E aí a Letícia falou: Oi, Joana. Eu acabei de ver a Maria com a sua irmã. Quem falou essa frase foi a Letícia. Ah, buguei. Eu acho que a irmã é da Joana, então. Não, pera. É, da Joana. A Joana? Da Joana? Tudo bem. Dá para entender que a irmã poderia ser da Maria também? Da. Dá. Quais são os dois sentidos possíveis? Com a Maria estar com a mãe, com a irmã dela. E, ou a como é que fala? A Letícia tá com a irmã da Joana. A Maria tá com a irmã da Joana. A Maria estar com a irmã da Joana. Ok, dois sentidos também. Realmente, se fosse a irmã da Maria, o mais ideal seria falar: Eu acabei de ver a Maria com a irmã dela.
mas a gente acaba usando sua dessa forma também. E isso gera uma ambiguidade. O que é uma ambiguidade? Vocês já ouviram falar? Vocês sabem? O que vocês sabem sobre? Se não souber explicar, falar, eu sei, mas eu não sei explicar, pode dar exemplo. O que vocês sabem? Ah, eu já ouvi falar. Pelo que eu sei, assim, é um duplo sentido mesmo. Isso. É um duplo sentido. Então, vê aqui. A palavra impressão tá gerando um duplo sentido. Mas é proposital esse duplo sentido? Não. Não? Ah, não. Aí no caso dessa frase Nessa frase é, né? Ele tá usando o duplo sentido da palavra impressão para fazer um slogan legal, um slogan divertido. Já nesse aqui, não é duplo sentido proposital. É um mau entendimento mesmo. É uma má formulação ali. Então, talvez. Perdão, talvez não. Então, a ambiguidade é exatamente isso: é um duplo sentido. E ela pode ser proposital, né, para criar algum slogan divertido. Charge utiliza muito ambiguidade proposital para fazer uma piada, uma brincadeira, enfim. Ou ela pode ser um acidente. E aí isso faz com que o leitor não compreenda direito o seu texto, né? A gente vai ver vários exemplos que eu trouxe para vocês verem casos em que a ambiguidade é proposital e como interpretar isso, e casos em que a ambiguidade não é proposital, é um acidente. Por exemplo, esse aqui. Mantenha seu cão fora dos jardins e recolha suas fezes. Recolher as fezes de quem? do cão. A gente sabe pelo contexto que é recolher as fezes do cão, né? Mas assim, qual é o outro sentido possível que dá para ter? Que seria as fezes dele mesmo, da pessoa. Da pessoa? Porque ali eu estou usando o seu. O seu é um pronome de segunda pessoa. Meu, primeira pessoa. Meu, minha. Seu, sua para segunda pessoa. E para terceira pessoa seria o dele. Dele, dela, enfim. Então, o mais correto aqui, para não gerar essa ambiguidade, seria: mantenha seu cão fora dos jardins e recolha as fezes dele. É a mesma coisa que acontece lá com a Maria, com a Maria e sua irmã. Aqui parece que a pessoa está falando para você recolher as suas fezes. Então mantenha o seu, ó. Se eu estou conversando com vocês, estou conversando com a Bleika, por exemplo. Bleika, mantenha o seu cão fora do jardim e recolha as suas fezes. Parece que eu estou falando para você recolher as suas fezes, mas a gente sabe que as pessoas não vão fazer fezes no jardim, né? Então até dá para entender que é o cachorro, mas o sentido do texto tá falando para a pessoa recolher as fezes dela. Então, o mais ideal aí seria: mantenha seu cão fora dos jardins e recolha as fezes dele, certo? E esse aqui? Empresa dá bolo em festa de 400 alunos. O que dá para entender? Quais são. Não. Ih, peraí, que tem gente mandando, acho que. Ah, tem gente querendo entrar. E eu permiti, não permiti? Eu arrastei o Vitor para aula. Isso mesmo, gostei, arrasta. Boa noite, chama o amiguinho, faz chantagem, pode arrastar para aula. Ó, Vitor, a gente está falando sobre ambiguidade, tá? Que é quando uma palavra, uma sentença tem mais de um sentido. E aí pode ser uma ambiguidade proposital, quando a gente vai fazer algum tipo de piada, de brincadeira, enfim, ou pode ser uma ambiguidade acidental. E essa ambiguidade acidental pode causar uma confusão na pessoa que está lendo o texto, certo?
Aí, esse exemplo aqui, ó, o que está escrito em amarelo. Lençol que está escrito em amarelo. Empresa dá bolo em festas de 400 alunos. Essa aí pode ser que a empresa furou, né? Ou que ele realmente deu bolo em uma festa de 400 alunos. Pode ser exatamente esses dois sentidos. Pode ser que a empresa furou e deixou os alunos na mão, ou que ela forneceu o bolo, a comida, na festa de 400 alunos. A palavra bolo é responsável por gerar esse duplo sentido. Mas olha ali o que está escrito logo embaixo. Calote destrói sonho de formandos que pagaram em média 3.500 por eventos na Barra e Macaé. Então, pelo contexto, aqui foi acidental. O caso da impressão que a gente viu lá atrás, né, do slogan, foi proposital. Aqui ele é acidental. Dá para a gente entender pelo contexto, então, logo lendo ali embaixo, ó, calote destrói sonho de formandos, dá para a gente entender o que que é. Mas no primeiro momento, causa um estranhamento. Peraí, deixa eu abrir o chat. Podia usar a palavra golpe, seria mais fácil. Podia usar a palavra golpe, empresa dá golpe. Seria mais. Seria melhor para o leitor entender, para não gerar nenhum tipo de confusão. Então, o que é ambiguidade? Duplicidade de sentidos numa mesma construção, que pode gerar incertezas, confusões e equívocos. Isso é ambiguidade acidental, tá? Pode ter uma ambiguidade proposital, que é quando a gente vai fazer alguma piada. Charge, que é o que a gente viu na aula passada, quem estava aqui lembra, quem não estava aqui não lembra, e aí eu vou dar uma de youtuber agora, ó. Esse vídeo eu recomendo que entre aqui do lado, aqui embaixo, aqui não sei onde, para ver o vídeo da aula passada, tá? Vejam o vídeo da aula passada que a gente falou sobre charge e cartoon. Seria uma péssima youtuber. Então, aí a gente tem dois tipos de ambiguidade. A ambiguidade estrutural, que o nome é a própria palavra, está na estrutura da frase, da maneira como a frase é montada. Então, é a posição das palavras que vão gerar um certo tipo de confusão ali e tudo mais. E aí, o melhor é sempre reescrever, reorganizar. Peraí. Ai, gente, estou felizinha. Tem mais gente chegando. Cadê? Eu acabei de aceitar uma pessoa. Cadê ela? Ah, aqui. Estou felizinha que tem mais gente chegando para aula. Ai, meu Deus. Peraí que eu abri um negócio errado aqui. Muito bem, Meli. É assim que fala o seu nome? Meli? Bom, Meli, você chegou agora, né? Eu acho que você nunca esteve numa aula minha, meu nome é Jéssica, sou professora de português, e a gente está falando sobre ambiguidade, que é quando uma frase tem dois sentidos. É uma duplicidade de sentidos numa mesma construção, que acaba gerando incertezas, confusões, equívocos. Essa ambiguidade, ela pode ser proposital, em um slogan de uma empresa, em uma piada, uma brincadeira, uma charge, um meme, ou ela pode ser acidental. E quando ela for acidental, ela vai gerar incertezas, confusões e equívocos no leitor. Que é o exemplo dessa aqui que a gente acabou de ver, ó. Empresa dá bolo em festa de 400 alunos. Essa palavrinha bolo, não dá para a gente saber se a empresa deu o bolo de fornecer o bolo para a festa, deu a comida, ou se ela deu um golpe, deu um calote. Só por esse trecho, a gente acaba conseguindo desfazer essa ambiguidade pela matéria em si e pelo lead, que já está ali embaixo. Ó. Calota destrói sonho de formandos que pagaram, em média, 3.500 por evento. Calote destrói, acho que eu falei calota. Mas, enfim, a gente já consegue desfazer essa ambiguidade, mas ela pode causar uma estranheza, assim, uma confusão no leitor. E ela pode ser estrutural, que tem a ver com a estrutura mesmo, com a posição das palavras dentro da sentença, e aí a gente pode arrumar só reescrevendo, reorganizando, ou ela pode ser lexical,
Gente, lexical é tudo que se refere a palavras, ao significado das palavras. Léxico é um conjunto de palavras. Então, por exemplo, se eu falar o léxico da língua portuguesa, léxico é o conjunto de palavras da língua portuguesa. O léxico da língua portuguesa, o léxico utilizado pelos professores universitários é outro, enfim. O léxico utilizado pelos advogados é muito complexo. O léxico utilizado em leis é muito complexo. Então, assim, o conjunto de palavras escolhidos para serem utilizados na escrita de leis é muito complexo. Léxico é o conjunto de palavras. E quando eu falo ambiguidade lexical, é uma ambiguidade que resulta da escolha da palavra utilizada naquela sentença. Então, ambiguidade lexical é resultante do uso de palavras que admitem mais de um sentido. Por exemplo, bolo, que a gente acabou de ver, é uma ambiguidade lexical, certo? E aí, eu trouxe exemplos, porque a gente funciona com exemplos. Olhem esse título. Polícia cerca prédio com índios no Rio. Não leiam o resto, só leiam o título. Quais são os sentidos que dá para entender? Que a polícia cercou o prédio com os índios, literalmente, pegou os índios e cercou o prédio. Ou a polícia mesmo que cercou o prédio. E os índios estavam aonde, nesse segundo caso? Dentro do prédio. Dentro do prédio. Ficou muito ruim esse título. Polícia cerca prédio com índios no Rio. Não dá para entender se a polícia Outra pegou todos. coisa, eu acho que tem 3 situações. Três? Porque parece que o prédio está numa ilha em volta de um rio, né? E os índios estão dentro do rio. Então, assim, a policial cercou o prédio e os índios estão dentro do rio. Tipo assim, tudo bom? Sim, tem realmente essa terceira. A gente só assim, ele. Não, a gente só consegue aí mais decifrar essa terceira porque tá na escrita e a palavra Rio tá com letra maiúscula. Então você pensa, ah, Rio de Janeiro, mas deveria estar completo. Mas realmente, se você fala para alguém, ó, a polícia cercou prédio com índios no Rio, a pessoa fica, hã? Dá para entender que tem um prédio dentro de um rio e a polícia cercou com os índios, tipo, não faz nenhum sentido. Ou seja, em um discurso, por exemplo, falado, fica muito ruim, porque o leitor não tem todas as informações necessárias, no caso o ouvinte, o leitor não tem todas as informações necessárias para entender. E aí eu quero que agora a gente, quando a gente vai ler, né, a gente vê a liminar que garantia a posse do imóvel de 1862 aos índios foi cassada. O governo quer demoli-lo para fazer estacionamento. Então, esse imóvel pertencia realmente aos indígenas e ela foi caçada e o prédio não pertence mais aos índios. Né? Então dá para entender que os índios estavam dentro do prédio, um prédio na cidade, na terra, não no rio, na água, e que a polícia cercou o prédio para os índios não para tirar os índios de dentro. Enfim, quero que vocês me deem sugestões para desfazer a ambiguidade. Pode mandar no chat, pode falar. Professora, só uma pergunta. Esse exemplo se encaixa em qual? Esse exemplo, o que vocês acham? Não é uma ambiguidade proposital, é uma ambiguidade acidental. Mas o que vocês acham? Eu acho que é da frase, do conjunto de escolhas de palavras. Não é só de uma palavra. É da frase toda. É da frase toda? Pode ser até um pouquinho dos dois. É da frase toda, é estrutural, é a posição das palavras, é estrutural. Então, ela é estrutural, mas ela também é um pouco lexical. Porque se com, a escolha da preposição com, não dá para saber se os índios estavam dentro ou se os índios estavam em volta. É um pouquinho dos dois. Se acrescentasse um ou ali antes do prédio,
ajudaria para desfazer essa ambiguidade ou não interferiria em nada? Vamos ver. Polícia cerca o prédio com índios no Rio. Não interferiria em nada. Vocês podem usar aí do que você pode acrescentar palavras novas, pode mudar a estrutura. Quero que vocês me deem sugestões para tirar essa ambiguidade, que realmente ela é mais estrutural do que lexical, mas ela é um pouquinho dos dois. Policiais abordam prédio com indígenas dentro, no Rio de Janeiro. No Rio, policiais abordam um prédio com índios dentro. Muito bom. Eu acho que já encaixando, não precisa acrescentar tanta coisa igual eu fiz, mas acrescentando uma palavra dentro aí, já ajuda, né? Já ajuda. Polícia cerca prédio com índios dentro. Daí no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Para tirar essa ambiguidade ali também. Então, a ambiguidade, ela é tanto estrutural quanto lexical, porque tem a palavra Rio, que não foi ele utilizado o nome inteiro da cidade, então falando isso gera uma ambiguidade, porque na escrita você ainda tem a letra maiúscula de Rio, então dá para saber que é a cidade Rio, porque o Rio normal não se escreve com letra maiúscula. Mas na fala não ficou legal. No Rio de Janeiro. Então, a polícia cerca prédio com índios dentro, no Rio de Janeiro. E uma pessoa também que não sabe, né, que a letra maiúscula indica que é um estado, fica Sim. perdido. Uhum. Sim. Então, o melhor seria acrescentar o de janeiro e o dentro. E esse aqui, ó. Patinete na calçada ou sem capacete dará multa. Dá a entender que o patinete está sem capacete. Dá a entender que se o patinete estiver na calçada ou se o patinete estiver sem capacete, quem vai levar multa é o patinete. Ou até que o patinete vai dar a multa, né? Porque quem dá multa é o policial, não é o patinete. Esse verbo aí. Então, tá tudo errado. Como que vocês resolveriam aí essa ambiguidade? Pode falar, pode mandar no chat. Andar de patinete na calçada ou sem capacete dará multa. Andar de patinete na calçada ou sem capacete dará multa. Não, mas esse dará também eu acho que resultará numa multa. Porque Perfeito. esse dará também é como se você mesmo te desse a multa. Ou tomará também. Eu acho que dá certo. Dá certo também. Ó, tô escrevendo aqui. Perfeito. Ou então, quem né? Porque a gente tem que sempre pensar no sujeito e no verbinho. Então, se eu falar tomar a multa, eu tenho que pôr o quem? Porque é alguém que toma multa. Agora, se eu quiser deixar mais curto e usar o resultará, eu deixo só em andar de patinete na calçada ou sem capacete, resultará em multa. Então, eu deixo só que aquela ação vai resultar em multa. Mas aí, duas formas que vocês construíram para desfazer essa ambiguidade. E essa daqui? Não trocamos roupas íntimas, porcona. Que a loja, no caso, não faz a troca, né, das peças, ou a pessoa mesmo não troca. Isso. E o que é aqui? É proposital? É sem querer? É um acidente? Acidental. É acidental? O que a mulher quis dizer e o que o menino entendeu?
a mulher quis dizer que o estabelecimento não faz troca de peças íntimas. E o menino entendeu que as pessoas ali não trocam a peça íntima, tipo, no corpo. Exatamente. E assim, foi acidental dentro da historinha, né? Na cabeça da mulher ali, o uso da troca. Mas isso é uma charge. Isso é um cartoon, na verdade. É um cartoonzinho. E no cartoon, o autor do cartoon fez isso de uma forma proposital, né? Então ele pensou nessa historinha aí para fazer uma brincadeira, uma piada, uma forma de divertimento, porque realmente, quando a gente vai em loja de roupas íntimas, ou qualquer tipo de loja que venda roupas íntimas, lá aparece escrito, ai, não trocamos roupas íntimas, né? Vocês já viram? Já assim, Então, e pode gerar essa ambiguidade. Então, ele fez uma piada. Dentro da historinha, na cabeça da personagem, foi uma ambiguidade acidental. Mas o autor criou ali uma ambiguidade proposital. E aqui ela é um exemplo de uma ambiguidade lexical apenas, que é na escolha da palavra trocamos. Porque a palavra tem dois sentidos. Pode ser que eu fazer a troca da mercadoria ou eu mesma trocar a minha roupa. E essa daqui? Mas, professora, teria um jeito de substituir para tirar isso daí? Então, não sei. Vocês conseguem pensar em algum? Porque, tipo assim, eu na minha cabeça estou pensando em, tipo, ou uma palavra que transfira, ou no máximo duas ou três, mas eu já penso em coisa grande. Como que você pensaria? Tipo assim, não realizaremos trocas de peças íntimas compradas nesta loja, né? Mas eu acho que ficaria muito grande. Mas assim, é que assim, a gente tem que pensar também que quando a gente entra ali num provador, né? E tem roupa íntima, enfim, e alguém fala, "Ai, não trocamos roupas íntimas." A gente não pensa que são os vendedores que não trocam roupa íntima, né? Porque geralmente isso tá em um anúncio ali, então a gente acaba ali pelo contexto assimilando ao significado que eles quiseram usar ali. Então acabou já se tornando uso. Mas não é legal. Tem alguns lugares que colocam, ai, não trocamos peças íntimas compradas na loja. Não trocamos peças íntimas compradas na loja. Acho que já tirou toda a dúvida. Sim. É que isso acaba assim não gerando muita dúvida, porque ninguém vai pensar que são os vendedores que não trocam. Mas é a palavra trocamos que pode dar esses dois entendimentos. Mas para mostrar como que a ambiguidade ela pode ser usada para fazer uma piada, para gerar um divertimento. E essa daqui, lembrem que na aula passada a gente viu charge e cartoon, né? Que isso aqui é uma charge. Ó, PEC do teto de gastos. Não há teto para a saúde e educação. Falou o Michel Temer. Esse cartoon é da época em que ele era o presidente. Não há teto para a saúde e educação. Então ele falou ali, dá para ver que é a carinha dele, e aí numa sala de aula, a professora e o aluno, sabemos disso. O que vocês entendem disso? O teto é como se fosse um limitador. E quando ele fala que não tem um limite, ou seja, pode ir ao infinito e além, só crescendo, investindo e indo para frente. Já o outro lado é a realidade. E o que palavrinha aí que tá gerando essa ambiguidade? Isso, todo cartoon aqui, toda charge, na verdade, toda charge foi construído em torno de uma palavra. teto. A palavra teto. Quais são os dois sentidos para a palavra teto? Ah, um eu não sei explicar, mas o outro é o teto da escola mesmo.
Sim, um é o teto mesmo, o teto, a estrutura física, o teto, e o outro teto pode ser usado como limite. Então, quando ele fala não há teto para a saúde e educação, então não há limite para o investimento na saúde e na educação. Geralmente em O prof, essa segunda, entre aspas, significado da palavra da palavra teto seria tipo uma metáfora, não seria? Sim, pode ser, porque você pensa, teto, pensa na estrutura física, no primeiro significado de teto. É a estrutura física, teto é um limite. E aí, se por exemplo, eu falo para vocês, olha, o teto da nossa aula é 7,50. Qual que é o teto? É o limite. De 7,50 a nossa aula não pode passar. E a mesma ideia de teto, porque o teto é uma estrutura física que você não pode passar depois dele. Ele é um limitador ali. E quando eu uso teto nesse sentido, o teto da reunião é 8 horas. Então, o limite da reunião é 8 horas. A reunião não pode se estender depois disso. Eu não sei se vocês já participaram de uma assembleia, mas na faculdade tinham várias assembleias. Espero que ano que vem vocês estejam na faculdade e participem de várias assembleias para ver como que é. Mas sempre no comecinho de uma assembleia, a gente vota teto. Então, tipo assim, vamos votar o teto da assembleia. Que é esse teto? É a hora limite que a assembleia pode se estender. E aí, vamos começar uma assembleia às 6 horas da tarde. Tá, qual é o teto? Vamos votar um teto às 10 horas? Quem é a favor do teto às 10 horas? Quem é contra? Então, o que quer dizer do teto ser às 10 horas? Que é até onde a assembleia pode ir. Até aquele horário. Ela não pode se estender depois daquilo. Então, o teto é um limitador. E aqui, o que o Temer está querendo dizer? Não há teto para saúde e educação, ou seja, não há limite de gastos, né? Não há teto de investimentos, não há teto para saúde e educação. Qual que é a realidade? Que realmente não há teto. Não há o teto físico. E aí vai em contrapartida ao que ele está falando, né? Se não há teto para saúde e educação, ou seja, se não há limite de investimento, espera-se que tenha muito investimento e que as escolas tenham uma boa infraestrutura. Aí você vai nas escolas, na realidade, realmente, ele falou que não ia ter teto, e não tem teto. Só que ali cada um está usando o teto como cada um com sentido. No primeiro quadrinho, o teto está sendo usado nesse sentido de limitador, de impor um limite a alguma coisa. No segundo quadrinho é o teto da barreira física. Deu para entender? Vocês ficaram com alguma dúvida? Deu para entender, sim, tranquilo. Tranquilo? E esse aqui, ó. Essa é a tirinha da Mafalda. Não dá. Por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. É fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? O prefeito? Tá fazendo uma crítica ao prefeito, né? É uma crítica ao prefeito. A Mafalda é um cartoon muito conhecido por fazer críticas pertinentes, importantes, críticas sociais, mas essa crítica foi construída em cima de uma ambiguidade, dos dois sentidos de uma palavra. Que o próprio lixo enfeia a rua ou o prefeito que é um lixo. Eu entendi que é o sujeito e o predicado. Tipo assim, eu não sei o significado de predicado, mas eu acho assim: o prefeito não faz a ação e o predicado é o resultado do que ele não fez. Tipo assim, se ele não limpa o lixo, vira um lixão. Isso, ó, vamos entender. Então, você falou que você não sabe o significado de predicado. Predicado é tudo que está depois do sujeito. Então, se eu falar para você, por exemplo, os alunos estão assistindo aula. Quem que é o sujeito dessa oração? Professor, por um momento não escutei nada. O sujeito, o predicado é tudo que vem depois do sujeito, certo?
Se eu falar para vocês, os alunos estão assistindo aula. Estão assistindo a aula. Quem que é o sujeito? Aluno? Alunos. Os alunos estão assistindo a aula. Os alunos. Esse é o sujeito. Predicado é tudo que está depois. Estão assistindo a aula é o predicado. Aí, por exemplo, aqui, ó. Miguel, é fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua. Qual que é o sujeito dessa... E aí, o exemplo que ela quer dar é qual é o sujeito dessa oração que ela falou? Esse lixo enfeia a rua. Qual que é o sujeito? Lixo? Lixo. Esse lixo. Esse é o sujeito. O Miguelito entendeu quem é o sujeito, ou seja, a pessoa responsável pelo lixo que enfeia a rua. Porque o sujeito ele tem dois significados. Pode ser tanto o sujeito na gramática, né, dentro de uma oração, que não necessariamente é uma pessoa física, pode ser quem realiza a ação, né? Então, por exemplo, se eu falar para vocês, ó, o meu mouse é vermelho. Se eu falar para vocês, o mouse é vermelho. Nossa, mouse, gente, desculpa, eu escrevi, olha que feio. O mouse é vermelho. Quem que é o sujeito? Mouse. Mouse. O mouse, ele é vermelho. Então, o sujeito é aquele que realiza a ação expressa por aquele verbinho, né? No caso aqui, eu usei um verbo de ligação. Então, vamos pensar em outro. O mouse quebrou. Pronto. O mouse quebrou hoje cedo. Quem que é o sujeito? O mouse. O mouse. Foi o mouse que quebrou. Ele que realizou essa ação. A ação tá partindo dele, né? Então, o sujeito pode ser essa pessoa na gramática, que é quem realiza a ação expressa pelo verbo, ou pode ser o sujeito de pessoa mesmo, né? Falar, acabei de ver aquele sujeito que eu não gosto passando aqui pela rua. Uma pessoa que eu não gosto, né? E aí, esse é o duplo sentido dessa tirinha. Então, o que a Mafalda pergunta para o Miguelito é quem é o sujeito da oração esse lixo enfeia a rua? Que no caso é esse lixo. E o Miguelito entendeu que é o sujeito responsável pelo lixo na rua. O Miguelito entendeu o sujeito pessoa e ele falou prefeito. Entenderam? Sim. E aí ela ficou com aquela cara ali no último quadrinho, tipo, não foi essa, não é isso que ela quis dizer, não era essa a resposta para a pergunta dela. Mas a crítica ali é que realmente o prefeito é um dos responsáveis por tomar as medidas cabíveis, ali para. Conversa, né? Quem suja a rua é o cidadão. Quem não devia sujar a rua é o próprio cidadão, né? Enfim. Controverso. Várias discussões podem surgir daí, também acha? Hoje eu tava vindo embora, eu dou aula à tarde, né, numa escola, e eu tava vindo embora a pé, e eu passei assim, já tava escurecendo, aí eu passei e eu vi um negócio brilhando no chão, eu parei e olhei de novo, era um monte de embalagem de bombom. Sabe, bombom ouro branco, bis, lança. Eu falei, mas gente, a pessoa jogou isso aqui no meio da calçada. Eu fico pensando, a pessoa jogou aqui, ela acha o quê? Que vai se desfazer num passe de mágica, virar pozinho? Que borboletas vão vir pegar e jogar no lixo para ela? Tipo, se você joga alguma coisa na rua, alguém vai ter que pegar e pôr no lixo.
Por que você não pega e joga no lixo? Olha, sinceramente, uma coisa que eu não entendo as pessoas que jogam lixo na rua. Eu fico pé da vida. Se eu passo e vejo alguém num carro jogando um papel de bala pela janela, eu falo, meu Deus do céu. Mas enfim, gera muita discussão isso realmente, né? Mas talvez assim, no contexto aqui do quadrinho que ela quis dizer que o prefeito ali é o responsável pelos secretários, enfim, por organizar tudo isso, secretários da cidade, responsáveis pela limpeza, enfim. Bem complicado. E esse aqui? Esse aqui é do Hagar. Vocês conhecem o Hagar? Adoro as tirinhas dele. Quero um hambúrguer? Quero, completo, mas suspenda o pepino. Ele devia ter dito por quanto tempo. É uma não proposital e lexal com a palavra suspenda. É lexical, é com a palavra suspenda mesmo, e é não proposital para quem? O moço da tirinha fez proposital, né? Mas não era proposital no diálogo. Isso, o autor da tirinha fez esse uso propositalmente, para ser uma piada. Mas o Hagar, dentro do quadrinho, na historinha, o personagem Hagar, quando ele falou aquilo, não foi proposital. Tá na palavra suspender lexical. E quais são os dois sentidos? Que sentido que o Hagar quis dizer? Em que sentido que o Hagar usou essa palavra suspenda? Em que sentido que o carinha entendeu? O Hagar usou a palavra no contexto de não colocar o pepino no hambúrguer. E a pessoa entendeu suspenda como questão de tempo. De tempo, como? Explica isso melhor. Tipo assim, ele tirar o pepino por um determinado minuto ali. Pelo menos assim. A palavra suspenda, ela pode ser de segurar alguma coisa. Então, tipo assim, o lustre. Cara observando. Né? Oi? Ele segurando aqui. Isso. Pega. Muito bem. O Hagar usou com esse sentido mesmo de suspender o uso. Tipo, sabe quando você leva uma suspensão na escola? Você está suspenso da escola, você não pode ir à escola. Suspenda, sabe quando você vê medicamento? Em caso de reações alérgicas, suspenda o uso. Pare de usar, então anula. Retirar aquilo. O Hagar quis dizer para ele não colocar pepino no lanche. Ele queria com tudo completo, mas sem o pepino. E aí não é completo, né? Então o Hagar ali, ele poderia ter quero completo, mas suspendo o pepino. Então não é completo, é um quase completo, né? Por isso até que o carinha entendeu que era para suspender no sentido de segurar. Tipo assim, suspender a garrafinha. Ela está suspensa no ar. Um lustre, ele fica suspenso, ele fica pendurado. Entenderam os dois sentidos da palavra suspensa? Da palavra suspenso? Suspenda, suspender. Suspender é um verbo. E pode ser suspenso também para adjetivo. Esse é outro meme que eu achei, assim, a cara de vocês, né? Quando o professor, você na aula online, o professor pergunta, alguma dúvida? Vocês estão todos dormindo e eu estou falando sozinha para as câmeras. Vocês ficaram com alguma dúvida? Não, prof, foi tranquilo, a aula deu para entender direitinho. Já tomei 17 suspensões. Vitor, pelo amor de Deus, menino, para que você tá aprontando tanto? Então, qualquer dúvida vocês podem me mandar sempre pelo WhatsApp. Vocês têm meu número lá no grupo de recados, tá? Qualquer coisa. E é isso. Quem chegou depois, eu não sei, para as meninas, para Anne e para Blake, eu já tinha falado, mas eu acho que o Vitor e a Melly não pegaram esse meu recado. Que a gente mudou as estruturas de aula.
as aulas agora, ao invés de ter 1 minuto e 20, as de aprimoramento. Ao invés de ter 1 minuto e 20, né? Em que mundo? Ao invés das aulas de aprimoramento terem 1 hora e 20 minutos, a gente está tentando fazer aulas de 50 minutos para ver se vocês participam mais. Porque, não sei, imagino que chega no fim do dia vocês já devam estar cansados de ficarem em tela, em aula online, então talvez aulas de 50 minutos sejam um pouco mais dinâmicas do que aulas de 1 hora e 20, tá? E sempre que vocês tiverem sugestões também da aula, do que vocês estão achando, eu sei que vocês fizeram avaliação pedagógica, né, nessa semana que passou, no feriado, no final de semana, não lembro direito. Eu sei que vocês fizeram avaliação pedagógica, mas sempre que vocês tiverem qualquer sugestão, pode falar pra gente também. Tipo, ai, professora, nossa, eu vi um filme e esse filme me lembrou tal assunto que a gente discutiu. O que você acha de usar esse filme em aula? A gente vai sempre... A aula é para vocês, é de vocês, está a serviço de vocês. Então, qualquer sugestão, são bem-vindos, tá bom? Vou parar de gravar a aula aqui.